Vamos dar continuidade em capítulo 6 de Números. O Senhor disse ainda a Moisés: Fala aos israelitas, tu lhe dirás: quando um homem ou uma mulher fizer um voto especial, o voto do Nazireu, de santificação para o Senhor, pelo qual se consagra a Yahweh como Nazireu, abster-se-á de vinho e de bebidas fermentadas. Não beberá vinagre feito de vinho ou de bebidas fermentadas, nem tomará suco algum de uvas, e não comerá uvas frescas ou secas. Durante todo o tempo da sua consagração, não tomará produto algum da videira, desde as sementes até as cascas. Durante o tempo do seu nazireato, não raspará a cabeça com navalha, até que se cumpra o tempo pelo qual se consagrou a Yahweh. Será santificado e deixará crescer livremente sua cabeleira. Durante todo o tempo da sua santificação a Yahweh, não se aproximará de um morto, nem por seu pai ou por sua mãe, nem por seu irmão ou por sua própria irmã. Se tornará impuro, caso venha eles a morrer, visto que traz sobre sua cabeça a consagração de seu Deus. Durante todo o tempo do seu nazireato, período de dedicação especial, estará santificado ao Senhor, o Eterno. Se alguém morrer de morte súbita perto dele, tornando impura sua cabeleira consagrada, rapará a cabeça no dia da sua purificação. No 7º dia, rapará a cabeça. No 8º dia, levará aos sacerdotes 2 rolinhas ou 2 pombinhos à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto, e realizará em seguida sobre esse homem o rito de expiação, devido à contaminação relativa ao morto. O homem consagrará sua cabeça naquele mesmo dia, e se santificará ao Senhor durante todo o tempo de seu nazireato. E levará um cordeiro de 1 ano como sacrifício de reparação. O tempo já decorrido não se contará, visto que sua cabeleira se tornou impura. Esse é o ritual do Nazireu, no dia em que se findar seu nazireato. Conduzido até a entrada da tenda do encontro, oferecerá a Yahweh a sua oferta, um cordeiro perfeito de 1 ano, em holocausto, uma ovelha perfeita de 1 ano, em sacrifício pelo pecado, um carneiro perfeito como oferta de comunhão. Um cesto de bolos de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite, e tortas sem fermentos, untadas com azeite, acompanhadas das suas ablações e libações, oferta de cereal e vinho derramado. E o sacerdote, havendo trazido tudo isso perante Deus, o Senhor, apresentará seu sacrifício para anular pecados e a oferta que será completamente queimada, o holocausto do Nazireu. Oferecerá um sacrifício de comunhão com o carneiro e com os ázimos, pães sem fermento do cesto. O sacerdote também apresentará a ablação e a libação, que acompanham o sacrifício. Em seguida, o Nazireu rapará a cabeleira santificada na entrada da tenda do encontro, e tomando os cabelos de sua cabeça, os colocará no fogo do sacrifício de comunhão. O sacerdote tomará a espádua do carneiro, já cozida, um bolo sem fermento do cesto e uma torta sem fermento, e colocará tudo na mão do Nazireu, quando este já houver rapado sua cabeleira. E o sacerdote o erguerá em apresentação diante de Yahweh. É a parte santa que pertence ao sacerdote.
além do peito que é apresentado e da coxa que é reservada. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Esse é o ritual do voto nazireu e da oferta dedicada a Yahweh, de acordo com a sua separação, sem contar qualquer outra oferta que queira dedicar. Cumprirá, pois, o voto que tiver feito conforme o ritual do nazireu. Então o Senhor disse a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos e ordena-lhes assim: abençoareis os filhos de Israel. Direi a eles: Yahweh, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz. Assim, eles invocarão o meu nome sobre todos os israelitas, e eu os abençoarei. Capítulo 7. No dia em que Moisés concluiu a armação do tabernáculo, a tenda sagrada, ele o ungiu e o dedicou ao serviço de Deus, junto com todos os seus utensílios. Igualmente ungiu e consagrou o altar e todos os seus objetos. Então os líderes de Israel, os chefes das famílias, que eram os líderes das tribos encarregados do recenseamento, apresentaram suas oferendas. Trouxeram suas dádivas à presença de Yahweh, 6 carroças cobertas e 12 bois. Um boi de cada líder e uma carroça de cada 2 líderes, e as ofereceram diante do tabernáculo. Então o Senhor falou a Moisés e disse: Recebe-os deles e sejam destinados ao serviço da tenda do encontro. Tu o darás aos levitas, a cada um conforme sua função. Recebeu, portanto, Moisés as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles, e 4 carroças e 8 bois aos meraritas, também de acordo com o que demandava o trabalho deles. Estavam todos sob a administração de Itamar, filho do sacerdote Arão. Entretanto, Moisés não concedeu aos descendentes de Coate nem carroças e nem bois, pois os objetos sagrados de que eles cuidavam tinham de ser carregados nos ombros. Os príncipes fizeram então uma oferenda para a dedicação do altar. No dia da sua unção, trouxeram suas ofertas perante o altar. Pois Yahweh havia dito a Moisés: cada dia um dos príncipes trará sua oferenda para a inauguração do altar ao meu serviço. No primeiro dia, o que apresentou a sua oferenda foi Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. A oferta dele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, e 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário. Cada uma repleta de flor de farinha, a melhor farinha de trigo, amassada com azeite, como ablação à oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheias de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocausto, um bode para sacrifício pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifícios de comunhão. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zuar, o líder de Isacar, trouxe sua oferta. E a oferenda dele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário.
cada uma repleta de flor de farinha de trigo, amassada com óleo puro de oliva, como oferta de ablação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocausto. Um bode, como oferta pelo pecado, e 2 bois. 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício, paz e comunhão. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon e príncipe de Zebulon, trouxe sua oferta. Sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,5 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas. Ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo, amassada com azeite, como oferenda de ablação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocausto. Um bode, como oferta pelo pecado. E 2 bois. 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, Elisur, filho de Sedeur, e o príncipe de Ruben, apresentou sua oferenda. Sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário. Cada uma repleta de flor da melhor farinha de trigo amassada, com azeite, como oferenda de ablação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifícios de comunhão. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, Selumiel, filho de Zurizadai e príncipe de Simeão, trouxe sua oferta. A oferenda trazida por ele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário. Cada uma repleta da melhor farinha de trigo, amassada com azeite, como oferta de ablação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifícios de paz e comunhão. Essa foi a oferenda de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, Eliasaf, filho de Deuel, o príncipe de Gade, trouxe sua oferta. Sua oferenda foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário. Cada uma repleta da melhor farinha de trigo, amassada com azeite, como oferta de ablação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, como holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia, Elisama, filho de Amiúde e príncipe de Efraim, trouxe sua oferenda. E a oferta dele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg de uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário.
cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de ablação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, trouxe sua oferta Gamaliel, filho de Pedazur, e príncipe dos filhos de Manassés. Sua oferenda foi uma bandeja de prata de 1,5 kg e 60 gramas, e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada, com azeite, como oferta de ablação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocausto, um bode, como oferenda pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No 9º dia, Ábida, filho de Gedeone e príncipe dos filhos de Benjamim, apresentou sua oferenda. E a oferta que ele trouxe foi uma bandeja de prata de 1,5 kg e 60 gramas, e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário. Cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de ablação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocausto, e um bode, como oferenda pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Ábida, filho de Gideone. No 10º dia, Aizer, filho de Amissadai e príncipe dos filhos de Dan, apresentou sua oferenda. E a oferta que ele trouxe foi uma bandeja de prata de 1,5 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário. Cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de ablação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, e um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, como holocausto, e um bode, como oferenda pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Eliezer, filho de Amissadai. No 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã e príncipe de Asser, trouxe sua oferta, e a oferenda trazida por ele foi uma bandeja de prata de 1,5 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de ablação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, Aira, filho de Enã e príncipe de Naphtali, apresentou sua oferenda. E sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,5 kg e 60 gramas e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de ablação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso,
um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de comunhão e paz. Essa foi a oferta de Aira, filho de Enã. Essas foram as ofertas dos líderes israelitas e os príncipes de Israel, para a dedicação do altar, no dia em que este foi ungido. Ao todo, foram 12 bandejas de prata, 12 bacias de prata para as aspersões, 12 vasilhas de ouro. Cada bandeja de prata pesava 1,560 kg. A cada bacia para as aspersões pesava 840 gramas. O total de peças de prata pesava 28 quilos e 800 gramas, com base no peso padrão do santuário. As 12 vasilhas de ouro, cheias de incenso, pesavam cada uma 120 gramas, também com base no peso padrão do santuário. O total de vasilhas de ouro pesava 1,440 kg. O total de animais oferecidos em holocausto foi 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, juntamente com as ablações, as ofertas de cereais, que acompanhavam essas oferendas. 12 bodes foram trazidos e abatidos como oferta pela expiação dos pecados. O total de animais oferecidos em sacrifício de comunhão e paz foi de 24 bois, 60 carneiros adultos, 60 bodes e 60 carneirinhos de 1 ano. Foram essas as oferendas trazidas para a consagração do altar, depois que este foi ungido. Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com Yahweh, ouvia a voz que lhe falava do alto, fluindo por entre os 2 querubins moldados sobre o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança. Era dessa maneira que o Senhor se comunicava com ele. Ai, que lindo! Vou ler de novo. Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com Yahweh, ouvia a voz que lhe falava do alto, fluindo entre os 2 querubins moldados sobre o propiciatório. Não tem aqueles 2 querubins que ele mandou fazer de ouro para colocar em cima do propiciatório? Então, Deus falava por ali, na tampa da Arca da Aliança. Era dessa maneira que o Senhor se comunicava com ele. Capítulo 8 de Números. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Falaram, tu lhe dirás, quando colocardes as lâmpadas, será de tal maneira que as 7 lâmpadas iluminem a parte dianteira do candelabro. E Arão procedeu deste modo, colocou as lamparinas de forma que iluminassem o espaço em frente do candelabro, conforme Yahweh havia ordenado a Moisés. O candelabro era moldado em ouro batido, do pedestal às imagens, das flores que os ornavam. Tudo em conformidade com o próprio modelo que o Senhor havia revelado a Moisés. E Yahweh falou a Moisés e disse: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Com a intenção de purificá-los, procederás do seguinte modo: borrifarás sobre eles a água da purificação. Eles também deverão rapar todo o corpo e lavar suas roupas. Assim ficarão purificados. Em seguida, tomarão um novilho, juntamente com a oferta de manjares, preparada com a melhor farinha de trigo amassada com azeite. E tu tomarás um segundo novilho para o sacrifício, para tirar pecados. Farás os levitas se aproximarem diante da tenda do encontro e reunirás toda a comunidade dos filhos de Israel. Quando, pois, tiverem feito os levitas se aproximarem diante do Senhor, os filhos de Israel imporão as mãos sobre eles. Em seguida, Arão, fazendo o gesto ritual de apresentação perante Yahweh, separará os levitas para mim, como uma oferta especial dos israelitas. Serão assim pertencentes aos serviços do Senhor.
Os levitas, logo a seguir, colocarão a mão sobre a cabeça dos novilhos. Com um dos animais, tu farás um sacrifício para tirar pecados, e com o outro, uma oferta que será completamente queimada em holocausto, com o objetivo de purificar os próprios levitas. Havendo colocado os levitas diante de Arão e seus filhos, tu oferecerás ao Senhor como gesto ritual de apresentação. Desse modo, separarás os levitas do meio dos demais israelitas, a fim de que sejam absolutamente consagrados a mim. Sendo assim, logo após haverdes separado e purificado os levitas, eis que eles estarão preparados para trabalhar para mim na tenda do encontro. Eles são os filhos de Israel, que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Eu os separei para serem meus, em lugar dos primogênitos, do primeiro homem de cada mulher israelita. Em verdade, a mim pertence todos os primogênitos dos filhos de Israel, homem ou animal, e eu os consagrei a mim mesmo desde o dia em que feri todos os primogênitos da terra do Egito. Agora, em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, tomei os levitas. Entrego os levitas a Arão e aos seus descendentes, como dádivas dentre todos os filhos de Israel, a fim de servirem na tenda do encontro, em benefício do povo de Israel, ministrando em nome de todos os israelitas os atos de apropriação, para que nenhuma praga atinja o povo, quando se aproximar do santuário. Assim, Moisés, Arão e todos os filhos de Israel cumpriram tudo o que Yahweh havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Os levitas se purificaram e lavaram suas vestes, e Arão os separou como uma oferta especial ao Senhor e celebrou o ritual de purificação para eles. O povo realizou tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés em relação aos levitas. Assim, eles foram escolhidos para trabalhar na tenda do encontro, dirigidos por Arão e por seus filhos. Então o Senhor disse a Moisés: Eis que o complete aos levitas, a partir da idade de 25 anos. O levita deverá prestar serviço, ocupando-se de uma função na tenda do encontro. A partir de 50 anos, não estará mais obrigado a esse ministério. Deverá afastar-se do ministério regular, e esses trabalhos não mais realizará. Poderá ajudar seus companheiros de ofícios nas responsabilidades de zelar pela tenda do encontro. Entretanto, ele mesmo estará isento de todo esse trabalho. Desse modo, portanto, designarás todas as responsabilidades e tarefas ministeriais dos levitas. Capítulo 9 de Números. No primeiro mês do segundo ano, depois da libertação do povo de Israel do Egito, Yahweh falou a Moisés no deserto do Sinai, e ele disse: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 deste mês, no crepúsculo, a celebrareis, sempre na ocasião própria. Celebrá-la-eis de acordo com todos os estatutos e normas a ela referentes. Sendo assim, Moisés mandou que os israelitas comemorassem a Páscoa. E eles passaram a comemorá-la no dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Contudo, algumas pessoas tornaram-se impuras enquanto tocaram em um cadáver e por isso não puderam comemorar a Páscoa naquele dia. Entretanto, essas pessoas recorreram a Moisés e Arão e os consultaram, estando impuros devido a termos tocando no morto, porque seremos excluídos e privados de fazer oferenda a Yahweh no tempo estipulado, junto aos demais filhos de Israel. Assegurou-lhes Moisés: aguardai, para que eu saiba o que Yahweh ordena a vosso respeito.
Então, eles perguntaram o que eles iam fazer e Moisés mandou eles aguardar para ver o que o Senhor iria fazer. Então, o Senhor falou a Moisés e ordenou: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se alguém do meio de vós ou dos vossos descendentes se achar impuro devido ao contato com o morto ou estiver numa longa viagem, celebrará ainda assim o pesar ao Eterno, a Páscoa de Yahweh. No segundo mês, aos 14 dias deste mês, ao cair da tarde, a celebração, com pães matzot não fermentados e ervas amargas, comerão o cordeiro do sacrifício. Não deverá restar dela nada para o dia seguinte, nem lhe quebrará osso algum, segundo todo o ritual da Páscoa, celebrá-la-ão. Aquele, entretanto, que se encontrar puro ou não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, será exterminado do seu povo. Não trouxe a oferenda do Senhor no tempo determinado e por esse motivo sofrerá as consequências do seu pecado. Se algum estrangeiro reside entre vós e celebra a Páscoa a Yahweh, deverá celebrar-a segundo o ritual e os costumes da Páscoa. Haverá entre vós apenas um estatuto e uma lei, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guardava as tábuas da aliança, veio uma nuvem e o cobriu. De noite, a nuvem parecia flamejante. Era sempre assim. De dia, a nuvem cobria o tabernáculo e de noite tomava o aspecto de fogo e resplandecia até o sol raiar. Quando a nuvem se elevava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel punham-se em marcha no lugar onde a nuvem parava. Aí acampavam os israelitas, de acordo com a ordem do Senhor. O povo de Israel partia e, segundo a ordem do Senhor, acampavam. Então, vocês entenderam, né? Quando a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles paravam. Quando a nuvem saía, se elevava, eles levantavam o acampamento. E aonde a nuvem parava, eles paravam também. E permaneciam acampados durante todo o tempo em que a nuvem repousava sobre a santa habitação. Se a nuvem permanecesse muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prestavam seu culto a Yahweh e não partiam. Às vezes, a nuvem se detinha poucos dias sobre o tabernáculo, então acampavam segundo as orientações do Senhor e também partiam em conformidade com as ordens de Yahweh. Se acontecia que a nuvem, depois de ter permanecido desde a tarde até a manhã, elevava-se ao amanhecer, então partiam. Em algumas ocasiões, a nuvem se elevava depois de haver permanecido um dia e uma noite, e então partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia 2 dias, um mês ou um ano. Enquanto a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os israelitas ficavam também acampados. Mas quando se levantava, então igualmente partiam, conforme as determinações do Senhor. Acampavam e, conforme as ordens do Senhor, marchavam. Prestavam culto a Yahweh, seguindo as ordens de Yahweh comunicadas por Moisés. Capítulo 10 de Números. Então Yahweh falou a Moisés e disse o seguinte: faze para ti 2 cornetas, 2 farás de prata batida. Servir-te-ão para convocar a comunidade e para dar o sinal de partida aos acampamentos. Quando ambas soarem, toda a comunidade se reunirá junto de ti, à entrada da tenda do encontro.
Mas se soar apenas uma das trombetas, serão os príncipes, os chefes dos milhares dos filhos de Israel, que se reunirão junto a ti. Quando a corneta der um toque de alerta e ao som de aclamações, as tribos acampadas a leste, ao oriente deverão partir. Ao som do segundo toque, seguindo das aclamações, os acampamentos do sul iniciarão a marcha de saída. Para reunir a Assembleia Geral, entretanto, o soar será diferente e sem aclamações. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. Isso será para vós e para vossos descendentes um estatuto perpétuo. Quando em vossa terra tiverdes de partir para a guerra contra um inimigo que vos oprime, tocareis as trombetas com fragor e aclamações. A vossa lembrança será evocada diante de Yahweh, o vosso Deus, e sereis salvos dos vossos inimigos. Nos vossos dias de festas, nas solenidades fixas e no primeiro dia de cada mês, devereis igualmente tocar tais cornetas, por ocasião dos vossos holocaustos e das vossas ofertas de comunhão e paz. E elas vos servirão de memorial, em vosso benefício diante de Yahweh. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. No 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo, que abrigava as tábuas da aliança. Nesse dia, os filhos de Israel começaram a marchar, partindo assim do deserto do Sinai, e viajaram por etapas, até que a nuvem estacionou sobre o deserto de Parã. Assim, partiram pela primeira vez, de acordo com as determinações do Senhor, transmitidas por Moisés. Primeiro saíram os que seguiam a bandeira da tribo de Judá, grupo por grupo, comandados por Naasson, filho de Aminadab. Natanael, filho de Zur, comandava os exércitos da tribo de Isacar. E Eliabe, filho de Elon, chefiava os exércitos da tribo de Zebulon. Então o tabernáculo foi desarmado, e os levitas, filhos de Gerson e filhos de Merari, partiram, transportando a santa habitação. Partiu em seguida o estandarte do acampamento dos filhos de Ruben, segundo os seus esquadrões. À frente do seu contingente estava Elisur, filho de Sedeur. À frente do contingente da tribo dos filhos de Simeão, de acordo com seus exércitos, estava Selumiel, filho de Zurizadai. À frente do contingente da tribo dos filhos de Gade, segundo seus esquadrões, estava Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os levitas, do grupo de famílias de Coate, carregando os objetos sagrados. E quando chegaram ao outro acampamento, o tabernáculo já estava completamente armado. Os exércitos do acampamento de Efraim saíram em seguida, junto à sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, estava no comando. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava os exércitos das tribos de Manassés. E Abida, filho de Gideone, os esquadrões da tribo de Benjamim. Finalmente partiu, na retaguarda de todos os acampamentos, o estandarte do acampamento dos filhos de Dan, segundo seus exércitos. À frente do seu contingente estava Aiezer, filho de Amissadai. Pagiel, filho de Ocrã, comandava os exércitos da tribo de Assir. E Aira, filho de Enã, a divisão da tribo de Naphtali. Essa era a ordem que os exércitos israelitas seguiam sempre que se colocavam em marcha. Então Moisés disse a Rodabe, filho do
medianita Reuel, sogro de Moisés. Eis que estamos de partida para o lugar a respeito do qual disse Yahweh, e vô-lo darei. Vem, portanto, conosco também, e repartiremos contigo tudo de bom que conquistarmos, pois o Senhor prometeu boas dádivas a Israel. Mas Rodabe respondeu: não irei convosco. Voltarei para a minha terra e para o meu povo. Contudo, Moisés insistiu: por favor, não nos abandones. Tu conheces bem os lugares onde devemos acampar no deserto, e tu poderás ser nossos olhos. Se vieres conosco, faremos a ti o mesmo bem que o Senhor nos fizer. E assim os filhos de Israel partiram do Sinai, o monte de Yahweh, Senhor, e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança de Deus foi à frente deles durante aqueles 3 dias de marcha, a fim de indicar o lugar do descanso. Durante o dia, a nuvem de Yahweh pairava acima deles, sempre que partiam de um acampamento. Todas as vezes que a arca partia, Moisés orava: ó Yahweh, ó Senhor, levanta-te e dispersa os teus inimigos, que fujam da tua frente, os que te odeiam. E sempre que a arca parava, Moisés proclamava: repousa entre nós, ó Senhor, o Eterno. Fica com os incontáveis milhares de famílias do povo de Israel. Então eu paro aqui no último versículo do capítulo 10 e amanhã a gente retorna no 11. Vocês viram aqui então que são muitos nomes. Tem hora que dá até uma aflição de tanta repetição, né? Porque são 12 tribos, então tudo tem que ser falado 12 vezes. E vamos continuar aqui, porque se está escrito, é para que a gente saiba. Então, vamos continuar. Paramos aqui. Fomos do 6 ao 10. E amanhã a gente retorna. Fiquem bem, fiquem com Deus e até amanhã.